Acho que tá gravando. Como é que começa o vídeo? E aí galera, vamos começar. Não. Epa pessoal, tudo. Dane-se. Vamos começar. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre geomorfologia. Não, eu tive uma ideia. Vou começar falando que nem a professora de geografia. Olá pessoas! Hoje vamos falar sobre geomorfologia! Muito bem, geomorfologia é uma matéria que... É uma matéria da geografia. É uma matéria muito complicada, longa, mas que você tem que saber para passar de ano. Para quem não sabe, geomorfologia é uma matéria, uma ciência que estuda o surgimento e a evolução dos relevos sobre a superfície terrestre. E o que a gente vai ver hoje são três elementos dentro dessa ciência: relevo, rochas e solo. Relevo é a superfície do planeta constituída por irregularidades formadas pela idade de formação da crosta, a dinâmica das tectônicas e os tipos de rocha. O relevo tem sua dinâmica. E ele se divide em agentes endógenos ou internos e agentes exógenos ou externos. Como agentes endógenos você tem o tectonismo e o vulcanismo. No tectonismo, lógico, você tem a dinâmica das placas tectônicas que criam o relevo por meio da epirogênese ou orogênese. Epirogênese é o movimento vertical de uma placa tectônica. Se for para cima, chama sorgimento, e se for para baixo, subsidência. O que ambas costumam fazer são planícies, aquelas retas que você não vê o fim porque é tudo reto. E os platôs. Platô é tipo um pudim de terra. A orogênese é o movimento horizontal das placas. Chama convergente quando as duas se chocam e divergente quando as duas se afastam. As duas podem criar montanhas e dobramentos. Já viu esse filme? Divergente? É tipo um Jogos Vorazes. Agora o vulcanismo. É o extravasamento do magma em forma de lava que geralmente ocorre em divisões de placas tectônicas. Ou seja, placa tectônica, placa tectônica. Desculpa. Placa tectônica, placa tectônica. Placa tectônica, placa tectônica. Placa, vulcão. Eles podem fazer relevo por intrusões ou erupções. Erupção é quando... Intrusão é a rocha ígnea. Sabe, aquela pedra que formou do endurecimento, não vou falar endurecimento, porque que cristalizou da lava que estava lá no chão. Da lava que estava lá no chão. Mas o que é ígnea? Quando a gente estiver em rocha eu explico. Agora os agentes exógenos, os externos. Eles podem ser rios, gelo, vento, até os seres humanos. As coisas que eles fazem são a erosão, que é o desgaste do solo, e o transporte do solo também, conhecido como acumulação. Muito bem. A erosão pode ser eólica, causada pelos ventos, claro, formando montanhas e rochas. Fluvial, pela ação dos rios, que formam vales, planícies. Pluvial, pela ação das chuvas, que formam sulcos e ravinas. Marinhas, pelo poder destrutivo ou construtivo do mar, que origina falésia, recife. Ou glaciais, que vêm das forças do gelo, que podem causar, criar lagos, paredões. E é interessante como o gelo forma o relevo, porque ele forma quando ainda está no estado líquido. Ou seja, quando ele ainda está água, ele entra nas rochas e quando congela dilata. Aí você já tem variedade, criando esse iceberg. A acumulação, que é aquela outra força, é só ir pela lógica. Como por exemplo, a acumulação eólica vai causar dunas em alguns lugares, assim como a marinha pode transformar lugares em praias. Os humanos também têm sua parte na erosão e acumulação do relevo, com as cidades, plantio, lixo. Vou resumir as formas de relevo agora porque eu já devo ter falado demais. Montanhas são grandes elevações de terra que formam pontas no ar. Todo mundo já sabe, é uma espinha da terra. Planaltos vêm da ação da erosão da água e do soerguimento de blocos magmáticos. Já falei o que é soerguimento. Eles são áreas de altitudes variadas. Planícies são áreas planas. Isso. Depressões não são problemas de pessoas psicologicamente doentes nem sentimentalmente vazias. São apenas áreas geográficas muito mais baixas que as outras em seu redor. Elas podem ser absolutas quando abaixo do nível do mar ou relativas quando acima dele. Mas que fica no meio. Não existe. Espero eu. Vamos fechar relevo e ir para a rocha. A rocha, junto com outros minerais, forma toda a crosta terrestre. Imagine o seguinte esquema para você se aprofundar mais nos elementos da crosta. Você tem rochas e minerais. Se eles tiverem valor comercial, você tem os minérios e as jazidas minerais. A rocha é a união natural de minerais. Minerais, segundo a mãe de todo aluno do ensino fundamental, mais conhecida como Wikipédia, são corpos sólidos formados da interação de processos físicos, químicos e ambientes geológicos. Vou até pesquisar aqui uns para mostrar, porque eu sou zica e eu tenho
tablet. Se bem que todo mundo tem tablet, né? São Caetano, saca? Eu pesquisei no Google. Enfim, se ambos valerem dinheiro... Sim, você tem dinheiro aí? 50, 10, 20, 30... Você é pobre, mano. Enfim, se rocha, mineral, valer isso, ele vai ter aí seu valor comercial e industrial. Pela exploração de jazidas minerais, que são locais com grande quantidade desses minerais. Existem vários tipos de rochas. Voltando. Vamos começar com as rochas ígneas ou magmáticas, que são as que se originam a partir do resfriamento aí do magma. Elas podem ser extrusivas se formarem da lava na superfície da Terra, ou intrusivas se formarem no interior da Terra. Então aquela rocha ígnea que eu falei no vulcanismo, já sabemos que é extrusiva. Rochas sedimentares são as que se formam pelo acúmulo de rochas ou pelo intemperismo. Vê? Várias fileiras. O que eu quero dizer com intemperismo? Que elas são erodidas e transformadas por vários agentes. Há também as rochas metamórficas, rochas que passaram por processos de transformação de outras rochas em virtude da pressão e da temperatura. Vamos lá, segura mais um pouco e já estamos indo para solos. Segundo a pedologia, que é um ramo da ciência que estuda o solo, ele é uma coleção de corpos naturais, matéria viva, resultado da biosfera, do clima e da temperatura sobre rochas que depois viram solo. Esse é o lar de seres vivos, não só vegetais, como todo mundo sabe. E eles estão sempre em constante desenvolvimento do solo, misturando matéria orgânica de plantas e animais já mortos, ao que antes foram rochas, proporcionando alimento para os que nele vivem, e assim vai. Uma coisa interessante que eu não sabia, eu acho que você também não sabe, é que conforme você vai mais fundo no solo, você tem mais camadas. Isso todo mundo sabe. Mas elas têm nomes. São os horizontes, e cada um tem nome. Digo, letra. O horizonte mais superficial é o O, o mais escuro e com mais matéria orgânica. O próximo é o A, feito de rocha alterada e humus. Bem escurecido também, por causa da quantidade de matéria orgânica que ainda resta da camada O. O horizonte E, ou B, que é o próximo, a maioria dele é constituída por ferro e argila, tem muito menos matéria orgânica. Já mais fundo você tem a camada C, é uma camada mineral pouco alterada, não tem materiais tão exatos. O último horizonte é o R, é a camada de rocha não alterada que originou o solo. Que originou o solo? Durante milhões de anos você teve a ação da chuva, do vento, e da matéria orgânica que se acumulava em cima dessa camada. Da mistura entre a matéria orgânica e a rocha matriz, que é essa primeira camada, você tem... os sais minerais, que forma outra camada, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Aí você tem esse processo se repetindo até crescer, crescer, crescer e fazer o chão que você está pisando hoje. Só pra acabar, eu vou falar de dois solos muito conhecidos aqui no Brasil. Muita gente já ouviu falar, estamos falando da terra roxa, terra fértil e vermelha, que é original da decomposição do basalto, uma rocha magmática vulcânica, é usada desde o fim do século XIX, nos tempos dos imigrantes. Por isso que ela chama terra roxa, porque os italianos que trabalhavam em terras de café, do solo fértil, chamavam de terra roça, que, se não me engano é vermelho. Aí os líderes BR começou a chamar de roxa. Pra acabar a gente tem o massapé. Massapé é uma terra. Massapé é uma terra fértil também. Ela foi bastante usada quando os portugueses chegaram para cultivo de cana-de-açúcar e é feita da decomposição de várias rochas sedimentares. Restos de rochas sedimentares como granito, calcário, bastante do Nordeste brasileiro. Bem, foi isso. Espero que tenham odiado. Muito obrigado e falou.